Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais um momento de fé com Manuel Costa. Venho trazer uma mensagem de Deus para o seu coração que está em 1 Reis, capítulo 13, versículos do 1 ao 6, que diz: E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do alto que queimam sobre ti incenso. Os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. E eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: pegai dele. Mas a sua mão que estendeu contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei lhe se restituiu, e ficou como dantes. Louvado seja Deus! O episódio da mão do rei Jeroboão que secou e foi imediatamente restaurada diante do altar de Betel representa um poderoso duplo sinal divino. O primeiro, de juízo contra a desobediência e a idolatria. E o segundo, de misericórdia, que se dispõe a restaurar quando há intercessão verdadeira e abertura para o arrependimento. E este evento revela a tensão constante entre a santidade de Deus, que não tolera o pecado, e a sua compaixão, que deseja restaurar o pecador. Jeroboão, no primeiro do reino do norte, Israel, após a divisão das tribos, estabeleceu santuários rivais em Betel e Dan, para evitar que seu povo fosse para Jerusalém adorar ao Deus no reino de Judá. Então ele ergueu bezerros de ouro, distorcendo a adoração de Yahvé. Betel, que significa casa de Deus, tinha histórico sagrado, mas foi profanada pela idolatria institucionalizada. O homem de Deus que confrontou Jeroboão era um profeta anônimo de Judá, mostrando que Deus usava mensageiros do reino rival para falar ao norte. E estender a mão contra um profeta era ato de autoridade real e violência, encontrando juízo sobrenatural e imediato. Foi o que aconteceu com Jeroboão. O confronto profético contra a idolatria estabelecida, Eis que um homem de Deus veio de Judá a Betel e clamou contra o altar. Então a coragem de confrontar o erro que foi institucionalizado por Jeroboão, mesmo arriscando a vida dele, é uma marca de um verdadeiro profeta. Então tenha coragem de confrontar o erro na sua vida, mesmo quando ele está estabelecido em estruturas de poder. A fidelidade a Deus supera o medo do ser humano. Depois nós vemos o juízo imediato como sinal da santidade divina, E a mão que estendera contra ele secou. Deus defende seus mensageiros e responde imediatamente ao ataque contra a sua palavra e seu profeta. O problema é que hoje a fé diminuiu demais, existe muita confusão e os verdadeiros profetas quase não estão aparecendo. Mas não subestime a seriedade de se opor à obra de Deus. A mão que se levanta contra os servos de Deus encontra resistência divina, pode acreditar. A intercessão que abre espaço para a misericórdia. Roga ao Senhor teu Deus, e o homem de Deus orou ao Senhor. Então, mesmo um rei idólatra, ele reconheceu o erro que buscou quando intercedeu por outros deuses. E quando ele encontrou a disposição divina para ouvir.
Interceda até por aqueles que se opõem a você. A oração pode ser canal de restauração para inimigos e opositores. A restauração imediata que revela o caráter divino. E a mão do rei se lhe restaurou e ficou como dantes. A mesma mão que aplicou o juízo proveu restauração, demonstrando que Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, mas sim no arrependimento. A restauração de Deus está disponível mesmo após graves consequências do pecado. Seu desejo é curar quando há humilhação e busca por ele. A mão seca e restaurada de Jeroboão testemunha que o nosso Deus é tanto fogo consumidor contra o pecado, quanto a fonte de restauração para o arrependimento. Que este episódio nos ensine a temer a santidade de Deus, a valorizar a sua palavra acima das conveniências políticas ou religiosas, e a confiar em sua misericórdia, que sempre se dispõe a restaurar quando clamamos com humildade, lembrando que ele fere e ata as feridas, esmaga e as suas mãos curam. É o Deus que aproveita o arrependimento para trabalhar no seu coração e trazer a vida eterna. Amém? Deus seja louvado. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, receba meu louvor, minha adoração, a nossa gratidão, porque todos nós que estamos ouvindo essa palavra, Senhor, estamos gratos pela nossa vida, pela oportunidade de hoje poder ouvir, aprender, Senhor, que nunca devemos desafiar um profeta de Deus, nunca devemos desafiar as pessoas que são enviadas por Deus para contornar situações difíceis ou de rebelião nas nossas vidas, Pai. Abençoe, Senhor, os verdadeiros homens de Deus, os profetas, os pastores, os presbíteros, os missionários, pessoas que trabalham semeando, Senhor, para que o povo cresça, para que haja colheita no futuro, para que a colheita do entendimento chegue a todos, Senhor, sem exceção, que haja sabedoria nos lares, que haja paz, alegria, cura, libertação, restauração, em nome de Jesus Cristo. Eu clamo a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Amém?